Olá, olá pessoas, tudo bem? São neste momento 2h50, eu tô com o relógio no pulso, nem me toquei. 2h50 da manhã, a gente está gravando aqui os 7 coisas que você precisa saber sobre o Super Bowl 59, que acabou de acabar lá em New Orleans e consagrou aí o título do Philadelphia Eagles, o segundo título da história da franquia, e mais uma vez enfrentou uma dinastia e venceu essa dinastia no seu segundo Super Bowl. Os Eagles tinham enfrentado os Patriots no Super Bowl 39, perderam, venceram os 52, enfrentaram os Chiefs no 57, perderam e agora venceram os 59. Lembrando vocês que a gente segue conteúdo nessa segunda-feira, nessa terça-feira, ao longo dessa semana repercutindo o Super Bowl 59, mas também já pensando na off-season da NFL, que jogadores dos Eagles que chegam no mercado, mesma coisa Kansas City, o que os Chiefs precisam fazer para voltar ao Super Bowl no ano que vem. A linha ofensiva, por exemplo, é um fator, eu vou falar sobre isso no vídeo. Sigam conosco e, claro, para mais conteúdo, assine o Like Plus. Gente, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer e falar é que foi um jogo muito sólido do Jalen Hurts. Pode não ter sido um jogo explosivo do Jalen Hurts, teve sim a interceptação, mas no geral um jogo muito maduro do Hurts. Um jogo maduro como ele teve na final da Conferência Nacional contra aí o Washington Commanders. O Saquon Barkley foi contido, daqui a pouco eu falo sobre isso. E no Abre o Jogo, se você assistiu, e durante toda a semana eu mencionei que a ideia talvez fosse do Steve Spagnuolo de conter o Saquon Barkley. Nenhum running back bateu mais de 100 jardas terrestres contra uma defesa do Spagnuolo dos Chiefs aí nos últimos 6 anos em jogo de pós-temporada, nem o Christian McCaffrey no Super Bowl no ano passado. James Cook teve um bom jogo semana retrasada, mas não bateu 100 jardas e imaginava-se que poderia ser o caso aqui com o Saquon Barkley. Não foi. E outras coisas apareceram. Outras coisas, no caso, o jogo aéreo. Como apareceu, claro, contra aí os Commanders, e sim, teve o fluxo do jogo, eu vou mencionar isso, mas ao que compete ao Jalen Hurts, ele fez um jogo muito maduro de liderança. Claro que a função principal, a virtude principal de um quarterback tem que ser de passar a bola, né? É a coisa mais importante, mas não é só isso. O Jalen Hurts tem uma ética profissional fantástica e mostrou o seu valor. Se vocês se lembram, no Vencedores e Perdedores da derrota dos Eagles pós aí derrota dos Eagles contra os Commanders, que o Hurts sai machucado no primeiro quarto, eu mencionei que na ausência, a manchete do título, né, do vídeo era, na ausência se deu valor. E foi isso. Eu não vou ser hipócrita. Eu critiquei muito o Jalen Hurts neste ano durante boa parte da temporada. E continuo achando que às vezes ele segura a bola mais do que deveria, continuo achando que ele não tem o melhor processamento mental possível do jogo, mas considerando o jogo, o peso do jogo, ele entregou exatamente o que o Philadelphia precisava. E isso é mérito dele. E ele também foi um líder, ele também cuidou muito bem da bola, do jogo contra o Cleveland Browns para frente. Isso é virtude, isso é mérito dele. Então, parabéns ao Jalen Hurts, MVP do Super Bowl 59. Muita gente pode discutir que outros jogadores mereciam mais o MVP. O Josh Sweat, por exemplo, teve 2 sacks e meio. O Cooper DeJean com a interceptação retornada para touchdown. Mas eu acho que está de bom tamanho. O Hurts fez um jogo bem sólido e já que o Saquon Barkley não produziu tanto, outros apareceram aí no ataque de Filadélfia. A segunda coisa que você precisa saber é que o Saquon Barkley foi contido. E eu acho que isso não tira o brilho da temporada do Saquon Barkley, que foi o melhor running back neste ano e, para mim, é a melhor temporada da história de um running back. Teve poucas jardas, mas ultrapassou o Terrell Davis aí em sua temporada de 98, com mais jardas na história de uma temporada e pós-temporada combinado, portanto. O recorde do Eric Dickerson ainda está de pé, é um recorde de 1984, ele deve permanecer de pé, eu acredito, pelos próximos anos, mas o recorde do Terrell Davis foi quebrado. É sim a maior temporada de um running back para mim na história moderna da NFL, pelo menos, né? De 1970 para cá ou de 66 para cá, se você quiser considerar a era Super Bowl. E os Eagles podem não ter vencido o Super Bowl por conta do Saquon Barkley, mas certamente eles chegaram no Super Bowl por conta do Saquon Barkley. Então, eu não quero tirar o mérito do Barkley aqui por conta de uma atuação que talvez não tenha sido uma atuação de gala, porque ele carregou o piano a temporada inteira. E aí, quando ele não carregou o piano, grande dúvida era, será que o jogo aéreo vai aparecer? Será que outras coisas vão aparecer? E apareceram. O Philadelphia Eagles mostrou-se um time muito competente. E a terceira coisa que eu queria falar aqui, plano de jogo fantástico do Vic Fangio, né? Pressionando só com 4 homens o jogo inteiro. A execução, claro, foi fantástica, né? O front de Philadelphia fez um grande jogo, né? Das pontas, o Josh Sweat com 2 sacks e meio, ao miolo com o Carter e com o Milton Williams. Mas foi um plano de jogo que a gente esperava em certa medida, né? Recuando os jogadores, marcando em zona, eles jogaram de maneira muito precisa. Eu acho que sim, tem um pouco de demérito da falta de qualidade do corpo de recebedores de Kansas City, da falta de arranque do Travis Kelce nessa parte da carreira, mas tem muito mérito de Filadélfia, que executou muito bem o plano de jogo. E tem uma coincidência muito interessante, que o primeiro trabalho importante do Vic Fangio na NFL
foi no final dos anos 80 barra início dos anos 90 como técnico de linebackers do Saints. E aquele time tinha uma unidade de linebackers fantástica, que eu acho que acabou ficando um pouco esquecida na história da NFL, a Dome Patrol. E o primeiro título de Super Bowl do Vic Fangio, que para mim é um dos maiores coordenadores defensivos da história da liga e certamente do século XXI, vem justamente no Superdome. Superdome que foi casa, aliás, de 3 sacodes, talvez os 3 maiores sacodes da história do Super Bowl. É o estádio que mais recebeu o Super Bowl e, por tabela, o que mais teve sacodes, o Super Bowl 20, vencido pelo Chicago Bears. O 24 vencido... É o que me resta, né? O 24 vencido pelos 49ers sobre os Broncos, 55-10, que é a maior vitória da história do Super Bowl, e o jogo deste domingo. Ó, sobre o jogo, fluxo do jogo. O jogo começou 10-0. A gente já viu o Patrick Mahomes vencer todos os jogos de uma pós-temporada estando 10 pontos atrás do placar. Isso aconteceu em 2019, isso aconteceu contra os Texans, depois contra os Titans, depois contra os 49ers, ele venceu o Super Bowl. Até ali, eu acho que boa parte dos torcedores dos Chiefs, e eu pelo menos estava assistindo o jogo, falei assim, eu acho que o jogo ainda está aberto. E aí veio um balde de água fria imenso. As interceptações do Patrick Mahomes e tudo o que aconteceu no final do jogo. Cooper DeJean retorna a interceptação para touchdown. E, aliás, você que acompanhou a nossa cobertura do draft, do último draft, se lembra que eu mencionei muitas vezes que o Cooper DeJean tinha isso como virtude, 6 interceptações em Iowa e tudo mais. Beleza, 17-0. E aí, na sequência, com um pouco mais de 2 minutos para acabar aí o segundo quarto, lembrando que a primeira posse era do Kansas City Chiefs no segundo tempo, a interceptação do Zach Baum, na qual o Patrick Mahomes é pressionado do lado esquerdo com o Joe Thuney, que está improvisado como left tackle. Ele é um excelente guard, mas não é a mesma coisa jogar como left tackle, e contra esse front de Filadélfia fez diferença. Veio a interceptação, veio a posse na sequência, e o A.J. Brown anotou o touchdown, 24-0, dali para frente o jogo foi pro buraco e Kansas City não conseguiu mais buscar. A quinta coisa que você precisa saber é que esse jogo foi muito parecido com o pior jogo da era Patrick Mahomes, que é o Super Bowl 45, vitória do Tampa Bay Buccaneers. Naquele jogo, Patrick Mahomes foi pressionado em quase 50% dos snaps e pressionado com 4 homens boa parte da partida. Não deu para ele fazer nada. E naquele jogo, a linha ofensiva do Kansas City Chiefs também tinha seus problemas, no caso, lesões e tudo mais. Neste ano, foi a falta de qualidade na posição de left tackle que forçou o Joe Thuney a ser improvisado. O Patrick Mahomes, pelo Next Gen Stats, foi pressionado 38% dos snaps. No meio do jogo, ele estava pressionado por 50% dos snaps. Pressionado 3 de 9, um touchdown no garbage time e uma interceptação. E contra a blitz, como que foi o Mahomes hoje? 0 de 0, porque o Vic Fangio não mandou nenhuma blitz. Ele mandou 4 homens para cima do Mahomes, ou 3, todas as jogadas. Não houve nenhuma blitz do Philadelphia Eagles. E quantas vezes a gente falou que esse é o plano maquiavélico para parar Patrick Mahomes. Só mandar 4 homens e recusa outros 7. Mas não são todos os times que vão conseguir pressionar só com 4 jogadores. Isso é um fator imenso. Então a fórmula existe, mas não são todos que podem executar. A sexta coisa que você precisa saber é que o placar não foi justo. Definitivamente não foi justo. Deixa eu pegar aqui o fluxo da partida. O jogo foi 40-22. Deixa eu pegar as pontuações aqui. Ficou 40-6 depois de um field goal de 50 jardas do Elliott, que aliás não comprometeu nesse jogo, né? Era uma preocupação pela temporada que ele fez, mas o placar mais justo é um 40-10, 40-6. Faz mais justo pelo que a gente viu, aí teve um pouco de garbage time no final, mas a verdade é que esse número eu acho que é mais justo do que aconteceu. E a sétima coisa que você precisa saber é a seguinte: a discussão de Patrick Mahomes, Tom Brady, nesta prateleira ela continuaria igual, independente do que acontecesse hoje. Eu falei isso durante toda a semana, fiz reel no Instagram e tudo mais. Nessa prateleira tem um quarterback que está mais alto do que todos e continuará dessa forma. É Tom Brady. Eu acho que essa discussão ela vai dar uma acalmada agora, porque um feito que ajudaria muito o Patrick Mahomes seria o tricampeonato do Super Bowl, coisa que nunca aconteceu. E não houve isso. Patrick Mahomes tem culpa? Tem. Tem culpa sim. Opa, se tem. Tem sim. É o principal culpado? Não, eu não sei se a gente precisa procurar isso, mas certamente a gente vai trabalhar em extremos depois desse Super Bowl. Não eu, no caso. Mas as narrativas em comentários, em redes sociais e tudo mais, elas vão ser em 2 polos. Que o Patrick Mahomes, aí ó, esse é o GOAT que vocês estão falando? Pô, horrível. E ao mesmo tempo, uma passação de pano 100%. Ah, mas o Mahomes não teve culpa, ele não teve linha ofensiva. Bom, a interceptação que foi retornada para touchdown e ali foi o fósforo que foi aceso e incendiou a partida do Kansas City Chiefs, não foi uma boa jogada.
Teve alguns passos atrás do recebedor, uma quarta descida, por exemplo, que isso aconteceu. Não foi um bom jogo do Patrick Mahomes. Isso precisa ser dito. Não foi. É claro, estou falando com todas as letras, não foi um bom jogo do Patrick Mahomes. É claro que ele não teve linha ofensiva. É claro que houve drops cruciais, do Travis Kelce, inclusive. O jogo do Travis Kelce foi bem pior do que o Mahomes. É claro que o Mahomes não teve recebedores à sua altura, mas o que competia a ele também não foi bem, gente. Eu não vou isentar 100% o Patrick Mahomes, porque eu não isentei 100% o Lamar Jackson, eu não isentei 100% o Josh Allen na final da Conferência Americana, e eu acho que não tem que só passar a mão na cabeça, oh, tadinho do Patrick Mahomes. Naquele Super Bowl 55, eu acho que é outra situação, ok. Mas nesse jogo, honestamente, eu acho que 100% não. Não é o maior culpado, definitivamente não, mas não foi um jogo à altura que a gente esperava em alguns momentos. Tá? Em outros, ele não tinha o que fazer, obviamente. Vamos deixar isso muito claro também, tá bom? Não estou pegando o Mahomes aqui para Cristo, falando assim, ó, a culpa é dele, os Chiefs perderam por conta dele. Não. Se os Chiefs ainda respiravam em alguns momentos foi porque tinha o Patrick Mahomes como quarterback. Mas em alguns momentos eu não gostei do que eu vi, tá? E essa interceptação, queira ou não, foi crucial. E, infelizmente, é um momento raríssimo do Patrick Mahomes, uma interceptação como essa, e acabou custando. A segunda interceptação também não coloco na conta dele. É uma pressão, o Joe Tooney está caindo em cima dele, ele solta a bola de um jeito que ele não gostaria e tem muito mérito do Zac Baun. Aliás, vamos frisar isso. É claro que a narrativa vai versar que o Mahomes não presta, porque o Brady é muito melhor, mas que grande jogo a defesa do Philadelphia Eagles fez. A principal narrativa é essa, e é a manchete desse vídeo. A defesa dos Eagles foi simplesmente fantástica nessa partida. De qualquer forma, essa discussão de GOAT e tudo mais, ela vai dar uma acalmada. Depois de 5 Super Bowls, Patrick Mahomes e Tom Brady têm a mesma quantidade de vitórias e derrotas. 3 vitórias e 2 derrotas. É isso, estou um pouco sem voz já. Gente, obrigado. Amanhã eu vou gravar o Vencedores e Perdedores. E, enfim, a gente vai encerrando os trabalhos. Foi a melhor temporada aqui do canal em termos de visualizações e tudo mais. Eu tô com muitas ideias, muitos planos para essa off-season. A gente vai ter mais vídeos ensinando o jogo. A gente vai ter mais documentários históricos também que eu quero fazer. E eu vou ter mais tempo, tá? Eu não vou comentar o beisebol na ESPN nessa temporada em diante. A gente não vai mais cobrir o beisebol, eu vou focar apenas na NFL nessa off-season. Então, foi uma decisão que eu vou explicar mais pra frente, de novo, depois. Mas frisando a vocês que tomei ela por muitos motivos. E o principal foi ter mais qualidade de vida, passar mais tempo com a minha família, poder descansar um pouco mais agora, poder cobrir a free agency e o draft de uma maneira um pouco mais calma e tudo mais, que eu estava em alguns momentos beirando o burnout, né? Então, principalmente isso. Mas, por outro lado, a gente vai ter mais tempo aí para cobrir a NFL e não, eu não vou cobrir a Fórmula 1, tá? Não é que eu estou deixando o beisebol de lado para cobrir a Fórmula 1, vou continuar acompanhando os dois esportes como fã agora, tá? Então, já fiquem sabendo disso, que a gente vai ter mais conteúdo de NFL aqui na off-season, mais do que a gente jamais teve. E para mais conteúdo, vocês já sabem, assinem o Like Plus, venham conosco nessa off-season da NFL, que vai ser bem interessante. Tem Sam Darnold, o que vai acontecer com ele? Que tal o Aaron Rodgers? A gente já teve a notícia hoje, vários insiders reportaram, Jay Glazer e outros, que os Jets não vão seguir com o Aaron Rodgers, o que era esperado. Kirk Cousins, o que vai ser feito do Kirk Cousins em Atlanta? A situação do Myles Garrett, será que ele vai ser trocado? Tyreek Hill, como que fica isso? E que tal o draft, que é um draft muito interessante na posição de running back, posição que a gente viu um renascimento nessa temporada. Então tem muita coisa legal e eu tenho certeza que você vai seguir com a gente e vai, se você não está inscrito ainda, você vai se inscrever e se você não é membro ainda, você vai dar uma chance para ter cada vez mais NFL aqui na sua vida, também na off-season. Um beijo carinhoso, obrigado a todos vocês que acompanharam a gente, por vocês que eu faço questão de chegar em casa exausto, né? Tô desde as 5 horas no ar, sem voz, mas é por vocês que eu faço questão de estar aqui gravando às 3 horas da manhã, subindo esse vídeo, porque vocês sempre merecem o melhor e é isso que eu tento fazer e sempre tento fazer todo o estrago que posso. Um beijo carinhoso, a gente segue com muito conteúdo na semana e, claro, nessa off-season da NFL também. Obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, obrigado pelos momentos que eu errei e vocês tiveram paciência, obrigado pelos momentos que eu acertei e vocês elogiaram. A gente está aqui, acima de tudo, para fazer esse esporte cada vez maior. Um beijo e também obrigado por permitir que eu possa fazer parte do seu dia a dia, permitir que eu possa fazer parte do seu almoço, permitir que eu possa fazer parte do seu momento na academia, que você coloca o vídeo para ouvir e tá lá no exercício, ou na volta do trabalho, da escola. Obrigado, de verdade, por permitir que eu entre na sua casa de alguma maneira. Beijo carinhoso e a gente segue aqui. Parabéns, torcedor do Philadelphia Eagles,
Parabéns ao Jalen Hurts, parabéns Vic Fangio, Nick Sirianni, Carter, Cooper DeJean, enfim, grande atuação e a gente continua aqui no canal com muito mais. Beijo e até!